Os 7 maiores erros de quem está começando a investir e como evitá-los. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Rubia Liek. Eu trabalho no mercado financeiro já há mais de 15 anos. Eu sou especialista em planejamento financeiro e construção patrimonial. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, experiência em como investir no mercado financeiro, em como as pessoas lidam com o dinheiro, e eu espero poder contribuir com vocês. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre quais são os maiores erros de quem quer começar a investir, tá? E você já começou a pesquisar sobre investimentos, foi lá no Google e digitou como começar a investir? O que é CDB? O que é Tesouro? LCI, LCA? Viu vídeos no YouTube? Viu influenciadores no Instagram falando sobre o assunto? E acabou chegando na conclusão de que parece ainda muito complicado, que você ainda precisa saber mais. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês como vencer esses erros e de verdade começar a investir, tá? Então, o primeiro erro é exatamente isso. Esperar o momento perfeito, sempre pensar que precisa saber mais, que ainda não sabe o suficiente para dar o primeiro passo, tá? E eu quero dizer para vocês que o tempo, ele é muito importante na jornada dos investimentos, principalmente se você está pensando na sua aposentadoria ou na sua liberdade financeira. O que é liberdade financeira, Rúbia? É você poder escolher parar de trabalhar e viver apenas da rentabilidade dos seus investimentos. É um sonho e pode ser real para você também, tá? Quem espera saber tudo normalmente começa muito tarde, tá? O segundo erro é começar a investir sem ainda ter formado a reserva de emergência, ou como eu gosto de chamar, a reserva de oportunidades. Muita gente fala também em reserva da tranquilidade, reserva da paz. Mas do que se trata isso? Se você ainda não começou a investir, não tem nada, entre aspas, guardado, você primeiro precisa montar um valor em que, se você tiver algum imprevisto, você não vai precisar pedir dinheiro emprestado, você não vai precisar recorrer ao cheque especial da sua conta, você não vai ter que torcer para ter limite no teu cartão para resolver aquele problema. O carro quebrou, a geladeira estragou, ou pior para as donas de casa, né? Imagina a máquina de lavar quebrar e você não tem limite no seu cartão, não tem dinheiro na conta. O que você vai fazer? A reserva de emergência ou reserva de oportunidades, ela serve exatamente para cobrir esses empecilhos, esses desafios que acontecem, né? Não sabemos exatamente quando vai acontecer, mas sempre vai ter algum imprevisto acontecendo, tá? E além disso, a reserva de emergência, ela também serve, ou reserva de oportunidades, para aproveitar oportunidades. De repente, você está procurando um terreno para comprar e aí surgiu uma oportunidade, você pode financiar, você precisa dar uma entrada nesse financiamento. A reserva ela pode ser utilizada para isso também, tá? Qual o valor de reserva de emergência é indicado? De 6 a 12 meses, não do seu salário mensal, do seu custo mensal. Digamos que o seu custo mensal é de 5 mil reais. Você vai juntar de 6 a 12 meses desse valor. Se você é CLT, funcionário público, você pode juntar ali 6 meses. Agora, se você é autônomo, empresário, o ideal é ter 12 meses dessa reserva, tá? Erro 3, terceiro erro, escolher apenas pela maior rentabilidade. Ok, vou começar a investir. Entro lá no aplicativo do meu banco ou da corretora onde eu abri a minha conta e filtro por rentabilidade. E eu quero escolher o que está rendendo mais. Esse também é um erro muito comum, principalmente se você ainda não tem muito conhecimento sobre como funcionam os investimentos. Que isso não seja um empecilho para você começar a investir, mas invista com clareza. Se você está começando agora, comece por renda fixa e que tenha de preferência uma liquidez diária, tá? Não olhe apenas para o retorno.
E dentro dos investimentos, nós temos a seguinte explicação entre risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. E se é um investimento que está apresentando lá uma alta rentabilidade, provavelmente ele tem algum risco dentro desse investimento, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, mas eu prometo que eu vou fazer outros vídeos detalhando melhor sobre a relação entre risco e retorno dos investimentos. O erro número 4, colocar todo o dinheiro em um único investimento, em uma única modalidade. Se você está começando a investir, tudo bem você colocar num único CDB, tá? Desde que seja até o limite de 250 mil. Porque o fundo garantidor de crédito é como se fosse um fundo de segurança, uma seguradora. Ele garante, se determinado banco quebrar, até 250 mil por CPF ou CNPJ. Se a sua reserva de oportunidade for maior do que 250 mil, o ideal é que você coloque em mais de uma instituição financeira, ok? Erro número 5. Não investir porque acha que precisa ter muito dinheiro. E eu já falei sobre esse assunto em outro vídeo, sobre a gente sempre ficar esperando começar a investir porque acha que não tem dinheiro suficiente. Mas o pior erro está em não ter o hábito de investir. Então, mesmo que você possa começar com pouco, R$ 100, R$ 50, comece a treinar o seu hábito de todos os meses transferir para começar a aprender a investir. Eu garanto que quando esse hábito se tornar comum na sua vida, você vai conseguir aumentar os aportes, porque você vai se esforçar, você vai pensar, eu preciso de uma renda extra, preciso pedir um aumento para o meu chefe, preciso fazer algo diferente, empreender ou economizar mais, parar de gastar dinheiro com qualquer coisa, tá? E aqui é muito importante falar que o tempo ele é nosso principal aliado no início, tá? Depois, os aportes com certeza também vão fazer diferença ao longo dos anos. Que isso não seja um empecilho para você começar. Comece adquirindo o hábito de investir. O erro número 6 é não ter um objetivo específico para esse investimento. Você pensa, preciso guardar dinheiro. Aí você começa a guardar um pouco, só que aquele dinheiro não tem um objetivo específico. Você precisa dar nomes para o dinheiro que você, entre aspas, está guardando. Reserva de oportunidade. Ou, por exemplo, ano que vem, no final do ano, eu quero fazer uma viagem com a minha família. Vai separando o dinheiro separadinho lá. Viagem em família. Final do ano, eu quero trocar de celular. Não vou usar o meu 13º para isso. Vai separando o dinheiro com esse objetivo. E aí você vai começando a gostar de investir. E investir vai começar a se tornar prazeroso. E não sei se vocês já leram o livro Hábitos Atômicos, ele é maravilhoso. E ele fala exatamente isso. Quando a gente quer adquirir um novo hábito, como o hábito de começar a investir, a gente tem que tornar ele fácil. Ou seja, como que eu torno o hábito fácil? Eu recebo meu salário, minha comissão, minha renda, eu já transfiro para minha conta investimento. Determine uma conta para ser a sua conta investimento. Não tenha cartão de débito, não tenha cartão de crédito. Conta investimento. Você tornou fácil, porque você vai receber e a primeira coisa que você vai fazer, você não vai esperar sobrar dinheiro, você vai fazer primeiro. E essa segunda dica que eu também dei aqui para vocês, sobre dar nome aos investimentos, você vai estar tornando esse hábito prazeroso. Então, fica mais fácil você consolidar esse hábito e tornar esse hábito comum na sua vida, tá? Erro número 7. Achar que investir resolve uma vida financeira desorganizada. Isso não acontece, tá? E aqui, ó, vida financeira desorganizada não é exclusivamente para quem acha ou pensa que ganha pouco. Eu conheço, por experiência, muitas pessoas que ganham, sim, um salário bem importante, 30, 50, 100 mil reais por mês, mas tem a vida financeira completamente desorganizada. Às vezes até investe um pouco, mas investe pouco, não sabe exatamente quanto que ganha, não sabe quanto que gasta, não tem clareza sobre a sua vida financeira. E isso
os investimentos não resolvem a vida financeira desorganizada, tá? O primeiro passo é organizar a vida financeira, e eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o mapeamento da vida financeira, que já consegue te dar uma luz sobre como começar a fazer isso, e depois começar a investir com objetivos claros. Viagem, valor da entrada da minha casa, aposentadoria, independência financeira. Seja claro, específico com relação aos seus investimentos. Isso vai te dar consistência ao longo do tempo. E se eu pudesse resumir todo esse vídeo em uma única frase, seria: você não precisa investir de forma perfeita, você precisa investir de forma consciente e consistente. E se esse vídeo te ajudou, já curte ele, se inscreve no canal, que toda semana eu pretendo trazer aqui dicas com relação a investimentos, organização financeira, planejamento. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até mais.